teremos uma final alvinegra na Copa do Brasil. O Vasco venceu nos pênaltis o Fluminense no clássico carioca das semifinais da Copa do Brasil e vai enfrentar o Corinthians na grande final. Um jogo onde tivemos alguns destaques específicos, principalmente os goleiros de ambos os lados e a arbitragem, que nós vamos falar bastante também durante essa análise. E nos pênaltis, em mais uma disputa de pênaltis, o chamado favorito acabou sendo eliminado. Eu vou explicar tudo que rolou nesse jogo, vou falar pra vocês o quão importante, qual é o peso dessa classificação do Vasco e, claro, vou explicar pra você, torcedor do tricolor carioca, o que levou o Fluminense à desclassificação também. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que vivem a emoção de um clássico com torcidas divididas. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Peço que deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha esse vídeo, clica no botão hypar, tudo aquilo que você já está acostumado aqui da plataforma. Eu peço aquele pacotão para você ajudar aqui no trabalho do canal, que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo análises para você. Tudo isso ajuda demais o trabalho que nós fazemos. Sem delongas, as escalações estão aqui na tela. Primeiro jogo, não consegui fazer a análise para vocês, mas o Vasco teve uma pequena superioridade, na minha opinião. Houve uma trocação franca entre os dois times e o Vasco, mesmo saindo atrás, conseguiu, na base da força, até da raça e também de bons jogadores que tem à frente, conseguiu chegar à virada no último minuto, ali nos últimos minutinhos dos acréscimos. E leva essa vantagem para o jogo da volta, que dessa vez era mandante o Fluminense. Jogo passado foi o Vasco. E aí ele chega para enfrentar o Fluminense com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita e Robert Renan, e Puma Rodrigues na lateral esquerda, Robert Renan e Carlos Cuesta na zaga, meio de campo formado pelo Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, na frente trio de ataque com Andrés Gomes, Ryan, o grande destaque do Vasco, e Nuno Moreira. Enfrentando o Fluminense, que já classificado para Libertadores direto na fase de grupos, chegou em quinto colocado no Brasileirão, era favorito nessa disputa. Eu falei isso até na introdução, porque a temporada do Fluminense foi mais estável. Foi um time que, apesar de ter tido pequenas oscilações em alguns momentos, era um time mais consistente, principalmente quando começou a ser treinado pelo Zubeldia. E dessa forma, ele chegou para esse jogo como mandante, trazendo Fábio no gol, veterano com 45 anos, Samuel Xavier na lateral direita e o René na lateral esquerda, Thiago Silva e Freitas na zaga. Veja que é uma zaga bem envelhecida, uma zaga já bastante experiente. Meio de campo formado pelo Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta, ataque com Canóbio, Serna e Everaldo. Um clássico carioca como esse, cara, primeira coisa que eu tenho que falar, eu sou aqui do estado de Goiás, aqui a torcida, todos os jogos de clássico são torcida única, e é muito, mas muito agradável assistir um jogo com torcida mista. Os dois lados podendo torcer, podendo se emocionar, disputando no grito realmente qual a torcida que faz mais barulho, que tem o melhor cântico, que faz a melhor festa. Cara, isso é um show à parte do clássico. Então é importante colocar isso aqui. Eu quero trazer essa minha opinião para esse ponto, porque aqui no estado de Goiás eu critico muito essa, na minha humilde opinião, bobagem e falta de esforço da polícia e da segurança pública em colocar torcidas mistas nos estádios. Mas fica aqui meu desabafo, tá? Antes da análise. Com as torcidas empurrando os seus times, o Fluminense, que precisava recuperar, né, o placar, saiu perdendo, né, no jogo passado, começou essa partida com um ataque meio estranho. O Canóbio, que é um dos jogadores de destaque do Fluminense, nessa partida, e eu já vou até me adiantar para uma análise mais geral do jogo, mas nesse jogo, o Canóbio fez uma das piores partidas com a camisa do Fluminense. Eu nem vou entrar no mérito do pênalti, que eu vou falar mais pra frente, mas, cara, tudo, absolutamente tudo que o Canóbio tentou, ele errou. Cruzamentos de um lado, cruzamentos do outro, finalização, passes, marcação, tudo. E o problema é, o Canóbio, assim como o Serna, é um certo motorzinho do time. Meio de campo do Fluminense, quando tem o Martinelli, o Nonato e o Lúcio Acosta, ele depende muito dos seus pontas, depende muito dos jogadores de ponta para poder vir infiltrar pela entrada da área e fornecer as boas jogadas de ataque. E os dois não estavam bem. O Serna absolutamente apagado. O Everaldo, nem vou entrar no mérito, porque eu vou falar dele no segundo tempo.
e o Canóbio fazendo sua pior partida. Do lado do Vasco, cara, o ataque do Vasco é surpreendentemente positivo para um time que fez uma temporada tão atipicamente ruim. Não que o Vasco tenha brigado contra rebaixamento ou tenha feito jogos de vergonha para sua torcida, mas houveram sequências de derrotas muito ruins à frente do comando do Fernando Diniz. Um time que é muito instável, ele tem um ótimo ataque, mas sofre muito na defesa, toma gols às vezes de bobeira, sabe? É um time com dificuldade de marcação. Só que nesse jogo em particular, o Vasco estava muito bem postado taticamente. E não só era um time que conseguia sair de trás com a bola e chegava na frente com perigo, como era um time que não ficava sofrendo riscos na defesa com saídas de bola arriscadas. Parecia que o Diniz tinha dado uma mudada na sua dinâmica de defesa. O time eventualmente dava alguns chutões, eventualmente fazia lançamentos longos, inversões de jogada, coisa que o Diniz não faz muito, ele gosta de sair com passe curto. Mas nesse jogo não. O Vasco no primeiro tempo foi um time extremamente perigoso, obrigando o Fábio, goleiro do Fluminense com 45 anos, a fazer incríveis defesas. O Fábio fez grandes defesas que garantiram o 0 do placar do Fluminense. Cara, foi inacreditável o trabalho do Fábio nesse jogo. Pelo menos no primeiro tempo. O Vasco era melhor no jogo e ele estava garantindo o 0 do placar. Com o lado do Fluminense complicado no ataque, o Vasco foi se soltando, foi tendo um jogo de volume ofensivo melhor. O Felipe Coutinho, muito caindo pela esquerda, aproveitava o espaço deixado por ali até para inverter a bola e encontrar muitas vezes o Ryan livre de marcação. E o próprio Gomes, né, o Andrei Gomes, acho que é isso o nome dele, Andrés Gomes, isso. Ele também jogando muito bem a partida. Só que futebol não é uma coisa lógica, não adianta, cara, não é. E o Paulo Henrique, que vem sendo um dos destaques do Vasco, desde que ele começou a ser convocado, eu sinto que ele tem sentido talvez o peso disso. Porque ele tem feito partidas bem atípicas depois das convocações do técnico Ancelotti para a seleção. E nesse jogo, infelizmente, ele acabou realizando um gol contra. Em uma jogada do Fluminense pelo lado direito, a bola foi cruzada, parecia até controlada, porque o jogador do Fluminense já havia passado a linha da bola no cruzamento, só que na hora que o Paulo Henrique foi tentar tirar, ele pegou meio de tornozelo, ou sei lá do que foi, e empurrou para as redes, fazendo um gol contra, que colocava o Fluminense de volta na disputa, empatando o placar agregado em 1-1, aliás, perdão, em 2-2, e naquele momento, levando o jogo para os pênaltis. O primeiro tempo terminou com o Fluminense ganhando, mas o Vasco sendo melhor no jogo. Agora, vamos lá para alguns detalhes. Cara, o primeiro tempo foi recheado de lances duros e deixados passar pela arbitragem. Só que, normalmente, eu criticaria bastante a arbitragem nesse ponto. Tivemos algumas chegadas de braço nas cabeças dos jogadores, tanto de Vasco quanto de Fluminense, que passaram batidos sem cartão. E foram lances duros que mereciam cartão amarelo dos dois lados. Teve um próximo da área, que o André Gomes tomou uma certa cotovelada ali, nem foi intencional, mas pegou o cotovelo no rosto dele. Teve uma chegada também, se não me engano, do Nonato, que ele também tentou fazer ali um domínio e acabou acertando a cabeça do jogador. Teve o lado do Vasco também, jogador do Vasco que chegou com o braço alto e acabou atingindo o jogador do Vasco. Se não me engano, foi até o Nuno Moreira que foi atingido na nuca com o braço do jogador do Fluminense. Muitos lances desse nível e muita conversa, muita discussão, muita reclamação dos dois lados, e o Wilton Pereira Sampaio não estava conseguindo controlar. Só que aí, o que eu falei? Normalmente eu critico a arbitragem nesse ponto. Só que hoje a minha crítica vai para os dois lados, os dois times. Os jogadores de Fluminense e Vasco simplesmente não estavam ajudando o espetáculo a ser menos grosseiro, vamos dizer assim. Haveria necessidade de aplicação de cartão do lado da arbitragem para controlar os ânimos. Só que também precisa ter uma ajuda dos jogadores. É muita discussão, é muita briga desnecessária, é muita tentativa de iludir a arbitragem, é muita chegada mais dura sem necessidade e também é muita falta de controle do próprio ânimo dos jogadores. Os dois times estavam nervosos no primeiro tempo e aí acabou sobrando para uma certa pancadaria que não foi inibida pela arbitragem. E o primeiro terminou dessa forma. Fomos para o segundo tempo. Houveram algumas mudanças. No primeiro tempo, do lado
do lado do Fluminense, a gente teve ali, por exemplo, o Nonato, que havia sentido, né, durante o primeiro tempo, acabou sendo substituído pelo Bernal, e depois, no decorrer do jogo, o Lúcio Acosta foi substituído pelo Ganso. O Ganso entrou no segundo tempo. O Everaldo, que teve a bola do jogo no segundo tempo, acabou sendo substituído pelo John Kennedy, e o Samuel Xavier, cansado e com cartão, foi substituído pelo Guga. Do lado do Vasco, o Paulo Henrique, que fez o gol contra, deu lugar ao Vitor Luiz no final, para que ele pudesse cobrar pênaltis. Claramente foi para isso que ele entrou. O Thiago Mendes saiu para a entrada do Hugo Moura, o Andrés Gomes saiu para a entrada do Matheus França, e o Nuno Moreira, que não fez um bom jogo, realmente, muito apagado, entrou o Verratti no seu lugar. Eu tô falando das mudanças porque no segundo tempo praticamente não tivemos futebol. Foi um jogo muito mais truncado, muito mais parado, e quem teve a bola do jogo foi o Fluminense. O Everaldo recebeu um lançamento, cara, um passe, cara. E aí o jogador do Vasco, se não me engano, foi até o Carlos Cuesta, posso estar enganado, ou o Robert Renan, um zagueiro, escorregou. E o Everaldo sobrou com a bola livre. Ele poderia ter finalizado na saída do Léo Jardim. Ele resolveu driblar e esperar a defesa do Vasco se posicionar dentro da área. E perdeu a chance clara de ampliar para o Fluminense em 2-0 e colocar uma situação apertadíssima para o Vasco. Sorte que a defesa do Vasco se recompôs bem e conseguiu evitar isso. Falando dessa questão, a defesa do Vasco durante todo o jogo, isso tem que ser dito, ela foi muito bem defensivamente na parte da recomposição. O Vasco subia com velocidade, com o Ryan, com o Andrés Gomes, que são dois jogadores de muita velocidade e que mostraram bastante periculosidade no ataque nesse jogo, mas quando o Vasco perdia a bola, recompunha com 8, 9 jogadores geralmente, deixando só o Nuno Moreira, ou no caso o Verratti, né, no segundo tempo, e seguindo com todos os seus jogadores ajudando na marcação. Uma jogada de raça, né, uma posição de raça do time do Fernando Diniz. Do lado do Fluminense, a marcação estava um pouco mais espaçada e a recomposição é um pouco mais lenta, porque o time é mais envelhecido. Olha quem tem na zaga. Você tem René, você tem Samuel Xavier, depois saiu pra entrada do Guga. Thiago Santos, que é um jogador mais velho também, mais experiente, mais lento por naturalidade. O Martinelli, que também não é um jogador de velocidade. Então, assim, tudo isso dificultava a marcação do Fluminense. Mas ele conseguiu, a duras penas, manter o 1-0 e levou o jogo para os penais. E aí é aquela questão, né? Vai pro pênalti. Você tem, de um lado, o Fábio, experiente, um goleirão realmente que consegue se postar debaixo das traves e passar em posição com relação ao adversário. E tem o Léo Jardim, que é um grande goleiro. Léo Jardim que já foi até pra seleção e é um goleiro realmente muito bom, cara. É um goleiro que consegue, debaixo das traves, também passar muita segurança. E não é à toa que tá tanto tempo defendendo a camisa Cruz Maltina. E aí, nos pênaltis, tivemos, né, perdas de pênaltis de cada lado. O Fábio acabou defendendo uma cobrança. Agora, eu tô comentando do Fábio porque o mais significativo foi do lado do Fluminense. O Fluminense teve suas cobranças muito bem cobradas. Teve uma que o Léo Jardim pegou. E aí tivemos a cobrança do Canóbio. Eu vou falar a real pra vocês. Eu, como técnico fluminense, se eu fosse o Zubeldia, eu não teria colocado o Canóbio pra bater. Digo mais, eu teria tirado o Canóbio no segundo tempo, pra substituição de quem fosse, porque ele não estava bem no jogo. E eu vou além, ele não estava bem psicologicamente no jogo. Você via que todos os cruzamentos dele eram bolas que não tinham o menor cabimento. Sabe, bolas que iam lá na caixa prego, que não fazia sentido. As bolas que ele estava cruzando, ele estava errando todos. E aí ele vai pra cobrança, ele cobra no meio do gol, sabe? E o Léo Jardim, que é um goleiro que costuma sair só na certeza, né? Pra ir na bola, tentando ir sempre no canto, ele ficou parado no meio do gol. Quando ele cobra, ele aguarda, quando vê que vai no meio, ele defende com os pés. E essa defesa foi pra mim a defesa que definiu a classificação. No restante, o Vasco teve ótimas cobranças, destaque para a cobrança do Felipe Coutinho, que foi no ângulo, né? Uma cobrança perigosíssima, mas foi no ângulo. E com isso, o Vasco conseguiu sua classificação para enfrentar o Corinthians na fase decisiva final da Copa do Brasil. Um dos dois vai jogar a Libertadores do ano que vem e o outro... Se o Corinthians for... Aí eu vou ter que olhar a tabela lá do Brasileirão, mas se não me engano, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o Vasco joga a Sul-Americana. E se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores, e o Corinthians, que se classificou pelo Brasileirão para jogar a Sul-Americana, seguirá da mesma forma, indo jogar a Sul-Americana o ano que vem. Independente disso, são conquistas incríveis dos dois times, porque, querendo ou não,
Cruzeiro contra o Corinthians e Fluminense contra o Vasco, eles eram favoritos, fizeram melhores campanhas em toda a temporada. Inclusive o Cruzeiro foi terceiro e o Fluminense foi o quinto. E eram de fato favoritos nesses jogos. Mas mata-mata, de fato, principalmente em clássicos, você não pode falar em favoritos. Você precisa falar em determinação e detalhe, que é assim que se classifica para uma final. E o Vasco encontrou isso. Quanto ao Fluminense, não fez lá grandes jogos nessas semifinais. Primeiro jogo eu achei que o time foi bem atípico do que vinha mostrando no Campeonato Brasileiro. E nesse segundo jogo foi basicamente dominado no primeiro tempo, mesmo saindo ganhando. E no segundo tempo não conseguiu ter as forças para competir e conseguir ampliar o placar. A única chance real o Everaldo acabou desperdiçando. E com isso termina a temporada do Fluminense em 2025. Eu quero saber de você, torcedor do Tricolor Carioca, o que você achou dessa eliminação. Você viu algo positivo nessa campanha? Afinal, classificado para Libertadores, já tem um bom objetivo alcançado, não chegou na final, mas ficou ali pela semifinal, chegou bem próximo disso. Eu quero saber qual é o seu sentimento com essa eliminação nesse clássico carioca. E você, torcedor do Vasco, que está comemorando voltar a jogar uma final de Copa do Brasil, quero saber a sua opinião, o que você achou dessa apresentação? Conseguiu tirar o estigma do Brasileirão, aquele time que estava perdendo muito, inclusive terminou com uma derrota por 5-0. Acredita que o Vasco virou a chave e agora está com foco decisivo, jogando de forma competitiva nessa Copa do Brasil? Acredita que pode ser campeão em cima do Corinthians? Eu quero saber a sua opinião. O que você espera que seja feito no Vasco para ele conquistar esse título? Coloca também aí nos comentários que eu quero saber. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Peço que deixe seu like, que se inscreva no canal, marca o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E quando você der o like, se aparecer o botão hypar, ou se você arrastar a descrição para o lado, você vai ver que tem um botão hypar ali. Peço que clique nele, é rapidinho, não custa nada e ajuda demais o trabalho aqui, fortalece nosso trabalho, ajuda a manter o canal vivo e a podermos continuar fazendo esses vídeos para você. E caso você queira se tornar membro do canal e ter uma série de benefícios, se torne membro a partir de R$ 1,99 por mês, cara. Você entra no grupo do WhatsApp, o Gader Futebol Clube. Lá você tem conteúdos exclusivos, antecipados, tabela de jogos e esportes diariamente, para você saber onde assiste seu time do coração, onde você assiste seu esporte preferido, o horário, streaming, onde vai passar, tudo lá. Além disso, notícias 24 horas por dia. Essa época do ano agora, que é janela de transferência, direto tem notícia do seu time lá. Então fica ligado, entra lá no grupo de membros e claro, você também tem piadas, figurinhas, memes, tudo aquilo que você espera num grupo de futebol, mas sempre no âmbito esportivo. Afinal, é um grupo para você se informar, mas também para você se divertir. E tudo isso a partir de apenas R$ 1,99 por mês. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.